Tiago de Jesus tinha 33 anos, era entregador da Rap e teve um AVC durante uma entrega. A cliente Ana Luísa ajudou prestando socorro, ligou para a Rap com o celular do motoboy e só recebeu orientações sobre o que precisava ser feito para que as próximas entregas não fossem afetadas. Tiago esperou por 2 horas por uma ambulância e morreu 2 dias depois no Hospital das Clínicas. Essa é uma história real que aconteceu em julho de 2019 em São Paulo e representa a triste realidade da precarização do trabalho. E esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou Karina Vitral. E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. A relação entre o avanço da tecnologia e a força de trabalho é um tema que preocupa há muito tempo os economistas, né, Karina? Sim, Eduardo, desde a Revolução Industrial, quando começaram a surgir as primeiras máquinas. No século XVIII, por exemplo, existia um movimento conhecido como ludismo, que quebrava as máquinas como uma forma de protesto contra as más condições de trabalho. É claro que essa não é uma questão de agora, já que a tecnologia ela está presente em todas as dimensões da economia. Mas até organismos internacionais como a ONU estão preocupadas com o impacto que pode ter essa revolução 4.0, porque agora estão surgindo outros patamares tecnológicos. Chamada também de quarta revolução industrial, a revolução 4.0 está criando uma nova dinâmica, implantando inteligência artificial, robótica, a internet das coisas e a computação em nuvem, que estão reestruturando os modelos de produção no mundo todo, mas também eliminando milhões de empregos. E para entender essas questões e pensar numa nova economia viável e que garanta o emprego da humanidade, nós convidamos o economista e professor titular de pós-graduação lá da PUC de São Paulo, o querido Ladislau Dalmor. Bem-vindo, professor. Obrigado, bem-vindo você também. Acho que vamos ter uma boa reunião aqui. Muito obrigada, Ladislau, pela presença. E vamos começar. A tecnologia hoje, no sistema de desigualdades que a gente vive, representa um problema que preocupa o mundo todo, porque está eliminando postos de trabalho. Não poderia se transformar numa aliada, né, a tecnologia, se organizasse um sistema econômico e social de outra maneira? Olha, põe outra maneira nisso, né? Deixa eu dar um pano de fundo. Não é só a tecnologia, não é só a dinâmica recente, é a situação herdada. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes, 148 milhões em idade de trabalho, 16 a 64 anos, e apenas 33 milhões de empregos formais privados. Isso que a gente imagina, que as pessoas imaginam, vou ter um emprego, carteira assinada, aposentadoria e tal. Isso aí é uma minoria no Brasil, tá? São 33 milhões. Se você soma 11 milhões de emprego público, dá 44 milhões. O resto é o seguinte, nós temos 38 milhões no setor informal. É gente que se vira, desde vender picolé na praia até trazer coisas do Paraguai, enfim, apitar na rua, enfim, todas as coisas que a gente conhece, essa gigantesca subutilização. Segundo o IBGE, o rendimento dessa faixa do setor informal é a metade de quem tem o emprego formal. Portanto, é sobrevivência mesmo. Tá? Acrescentem 15 milhões de desempregados, desemprego aberto, e acrescentem 7 milhões de desalentados, as pessoas que não são contadas como população ativa porque desistiram de procurar. Some isso, né? 38, 15, 7 e tal, te dá 60 milhões de pessoas absurdamente subutilizadas. E nisso você tem as tecnologias que passam a economizar mão de obra, e você tem a expansão de uma agricultura agroexportadora. Para você gerar um emprego com soja, você tem que ter 200 hectares. Para você exportar carne, você não gera praticamente emprego nenhum. É ridículo, se solta no Brasil é pecuária extensiva. A parte de exportação da mineração, pega a Vale do Rio Doce, pega a Samarco, esses grandes grupos, você está exportando coisa bruta. Hoje a Petrobras também é exportação, é alta tecnologia. Na realidade, a economia aqui está desgarrando das necessidades da população,
de produção para o país e 2, de utilizar efetivamente a mão de obra. Então, isso é organização. Eu vou, por exemplo, para a Imperatriz do Maranhão. Eu encontro lá um monte de gente parada. E em volta da cidade, um monte de terra parada. Não é física quântica, tá? Você pode pensar como milhares de cidades pelo mundo não trazem comida de longe. Tem um cinturão verde, hortifruti granjeiro, que produz o necessário para o cotidiano, são alimentos frescos, de qualidade, com certo controle, gera emprego, a pequena transformação local gera, inclusive, impostos, e o sistema torna produtiva recursos que estavam parados, mão de obra e terra, e, portanto, isso gera uma produtividade sistêmica local muito mais elevada, certo? Então, na realidade, é pensar que nós estamos subutilizando mão de obra, porque no Brasil estamos esperando os mercados resolverem, os mercados entre aspas, certo? Essencialmente são grandes grupos financeiros, exportadores, tanto de minério como agroexportadores, eles não estão vinculados às necessidades do país. Então, você cruza essa subutilização com a situação dramática de tantas famílias, num país que produz só de grãos 4,2 kg por dia, nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, quando a gente pega esse problema do desemprego, a gente tem que vincular isso com o ciclo econômico. Isso aqui, francamente, eu estou pesando a palavra, isso aqui é uma zona, porque o governo não organiza, o governo está muito mais interessado nos sistemas financeiros, os grandes grupos muito mais ligados à economia internacional, está se gerando emprego, como o produto que temos não é orientado em função das necessidades do país. Deixa eu dar uma cifra que é básica, tá? O Brasil tem um PIB de 7,5 trilhões de reais. Isso ninguém entende de trilhões, né? A gente balança a cabeça e diz que será isso. Agora, se você divide pela população, 212 milhões de habitantes, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Olha, aqui no Morumbi, em São Paulo, as dondocas e os dondocos vão achar, meu Deus, viver com 11 mil reais, tá? Mas, olha, para o grosso da população que vive com menos de 1.000, nós podemos e como assegurar o bem-estar de todos. No Brasil, basta reduzir um pouco a desigualdade para assegurar o bem-estar e a vida digna e confortável para todos. Então, para mim, o desemprego que está sendo discutido, porque as tecnologias estão substituindo a mão de obra, isso é apenas um elo de uma dinâmica que simplesmente é a irracionalidade da organização. Produzimos 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas de bens e serviços, isso significa que basta reduzir um pouco a desigualdade para assegurar a todos uma vida digna e confortável, né? Então, eu enfrento esse problema que vocês levantam aqui, central, não assegurar às pessoas o direito de ganhar a vida, certo? Eu vinculo isso a um processo completamente desarticulado e deformado de desenvolvimento. Ladislau, quando você coloca esse grande problema da concentração de riqueza e da péssima distribuição, tem um tema muito sério que se levantou, se ergueu com força no meio da pandemia, que é a questão da renda básica. O senhor é um defensor da renda básica, como nós que estamos aqui, e como garantir esse direito pode estimular a economia? Olha, uma família, para o seu bem-estar, ela depende, em parte, do dinheiro no bolso, tá? O chamado pocket money. Tipo, 60% do bem-estar econômico da família depende do dinheiro no bolso. Os outros 40%, o que são? São coisas necessárias, mas que é de consumo coletivo, não consumo individual. Nós precisamos de segurança. Você não compra a delegacia, você não compra a escola, você não compra o hospital, você não compra o parque, porque você tem que ter onde as crianças possam brincar, todas essas coisas, certo? Isso é consumo coletivo. Tipicamente, para o bem-estar de uma sociedade, 60% do bem-estar é dinheiro no bolso, assegurar que as pessoas tenham renda. A outra parte é o conjunto de políticas sociais e de infraestruturas. A gente não conta no PIB a rua asfaltada, mas viver numa rua asfaltada é melhor, né? Enfim, você tem um conjunto, né? Você ter água tratada, você ter todas essas coisas. Então, você tem que equilibrar a parte privada, a parte individual e a parte social, né? Então,
a renda básica ela tem que assegurar o básico para as pessoas poderem fazer aquelas suas compras, aquela coisa. Isso é essencial. Se você pega o fato que o que a gente produz é R$11 mil por mês, por família de 4 pessoas, não tem nenhum problema de fonte de recursos. O problema não é de onde vem o dinheiro. Inclusive, em termos públicos, você pode emitir moeda, você pode aumentar a dívida, você pode converter reservas cambiais, pouco importa. O que importa é para onde vai o dinheiro. Se você passa mais dinheiro com uma renda básica para a massa da população, isso aumenta o consumo. Aumenta o consumo significa mais demanda. Maior demanda significa que as empresas vão poder produzir mais, certo? Não vai gerar inflação, porque as empresas no Brasil estão trabalhando a 70% da capacidade, né? Você tem um empresário que escreveu no Estadão: realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? O capitalista produtor, ele precisa ter gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder financiar a produção. É tão simples assim. Isso vale para o Brasil, para a China, para o Canadá, para qualquer um. Agora, no Brasil, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Então, na realidade, quando você tem a fragilização da economia por fragilidade da demanda, por um lado, e também por fragilização, veja a lei do teto de gastos, das políticas sociais, saúde, educação, segurança, etc., você travou a base da sociedade, isso trava as empresas. Quando você travou a base do consumo da sociedade, você travou a atividade das empresas, o que acontece? Você tem menos receita para o Estado do imposto de consumo. E você tem menos receita do Estado das atividades econômicas, comércio, empresa, etc. Resultado, você aumenta o déficit. Eu fiz um cálculo na fase 2003 a 2013, que o Banco Mundial chama a década dourada do Brasil. Você tinha mais dinheiro na base, você tinha mais receita para o Estado, desemprego mais baixo, porque as empresas estavam funcionando mais, e você tinha um déficit menor. Quando começam a quebrar, né, com a Lava Jato, com a guerra das eleições de 2014 para cá, a fase distributiva está encerrada, começa a guerra e depois, até 2021, é o 8º ano que nós estamos com a economia parada. Então, na realidade, o processo envolve voltar a mais dinheiro na base da sociedade, que pode ser a renda básica universal, pode ser diversas soluções, certo? Hoje é muito fácil transmitir o dinheiro até a ponta, porque o sistema eletrônico, né, e o sistema do dinheiro digital permite essa transferência de maneira flexível. Isso, em termos éticos, é básico. Você não pode ter uma mãe que não tenha o dinheiro para comprar o medicamento para o filho. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões em insegurança alimentar. Isso é impacto para as futuras gerações. O moleque que passa fome, isso prejudica o desenvolvimento cerebral, prejudica a vida inteira dele. Isso aqui é um desastre para o futuro do país. Então, eu trabalho com essa visão. Primeiro, que nós temos um dinheiro. Segundo, não é ficar lamentando que não temos e de onde vem o dinheiro, mas ver para onde vai, porque se ele vai para a base da sociedade, ele se multiplica. O cálculo do IPEA é que cada real que você coloca na base da sociedade gera R$1,78 de aumento do PIB, né? E você tem que assegurar investimentos em infraestruturas, porque infraestruturas boas, telecomunicações, energia, saneamento básico, essas coisas, elas barateiam os custos de produção. Então, isso dinamiza a economia. E você tem que ter políticas públicas de emprego. Você tem saneamento básico, um desastre na maior parte dos municípios do Brasil. R$1 que você coloca em saneamento básico, são R$4 que você deixa de gastar com doenças, certo? Isso é uma relação internacional que a gente conhece no quadro das Nações Unidas, certo? Na realidade, você está economizando, você está liberando dinheiro, mais dinheiro para outras coisas, porque você reduziu os gastos com doenças. Então, eu trabalho com essa visão integrada de uma renda básica, de voltar a assegurar as políticas sociais, financiar infraestruturas e assegurar políticas de emprego. Quando você tem uma imensa massa de gente parada e um monte de coisa a fazer, isso é nos anos 30, Maynard Keynes escrevia, quando você tem esse absurdo de coisas para fazer e gente parada, é um problema de organização. Nosso problema não é econômico,
Nosso problema é de organização política e social. E falando de desenvolvimento regional, de territórios, da força do território e das alternativas econômicas, nós conversamos com a Selma Grace, que é diretora-presidenta da cooperativa Bordana, uma cooperativa de bordadeiras no estado de Goiás, que contou para a gente um pouco da sua experiência com o cooperativismo. A cooperativa Bordana nasceu de uma aspiração pessoal minha, né? Quando, em 2007, quando a minha filha caçula, Ana Carolina, faleceu vítima de leucemia. E aí, nesse momento a gente perde o chão, perde o rumo, perde completamente toda a noção, né, do que fazer, do que continuar fazendo. Eu participava do Centro Popular da Mulher e eu sempre me incomodava muito, apesar de ser importante também a gente passar informação para as mulheres, né, de onde ela buscar informação, onde ela buscar ajuda, mas me incomodava muito que as mulheres continuavam na situação de violência porque não tinha condições de sair dali por questões financeiras, né? Ela não tinha uma renda, então ela permanecia ali porque não tinha uma renda. Então eu sempre tive vontade de fazer algum projeto, de trabalhar com algum projeto que gerasse renda para mulheres. E então quando aconteceu essa situação da minha filha, eu fui buscar, pensar o que eu vou fazer da minha vida agora. Então eu fui buscar algo que tivesse bastante propósito e que eu conseguisse realmente me dedicar naquilo que eu acreditava. Como eu já tinha tido uma experiência lá atrás sobre montar uma cooperativa, eu percebi que agora, nesse momento, uma coisa que era importante era que a gente não investisse em algo que demandasse muito recurso, porque a gente não tinha recurso, né? E aí veio muito a calhar a questão do bordado, porque era uma coisa que eu queria, porque minha filha tinha essa vontade também de trabalhar com a moda, né? Tinha um sonho de ser designer. A minha mãe também, que é bordadeira e costureira, né? Criou 5 filhos bordando e costurando, então isso está muito impregnado na minha história, né? E é um modelo de negócio que tem um poder incrível de impactar a vida das pessoas, né? Aqui na Bordana, a nossa experiência é de inclusão, sempre de inclusão, né? As mulheres, o perfil das nossas cooperadas são mulheres donas de casa, mulheres que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho, que não têm onde deixar seu filho ou sua filha, né? Que então encontram inúmeras dificuldades que o mercado exclui, né? Então essas mulheres que são excluídas do mercado, elas são muito bem-vindas na cooperativa, porque aqui elas encontram o espaço, não só um espaço de valorização do seu trabalho, ela passa a ser dona do seu negócio, ela consegue fazer essa produção na casa dela, né? Então ela consegue ter essa flexibilidade não só de produzir, mas também de cuidar dela própria, de cuidar do filho se necessário, de cuidar da casa se necessário. Então tem muito, por isso que eu falo que o cooperativismo ele tem esse papel importante de inclusão, não só econômica, mas também social. Eu sempre falo que o objetivo da Bordana é principalmente inclusão social e econômica. Muito legal essa experiência da Bordana, e a gente quer fazer isso aqui nesse podcast. Não só questionar o sistema que está aí, mas também apresentar mulheres e homens que constroem alternativas dentro da economia, alternativas de renda, alternativas de emprego, alternativas de vida, né? Ladislau, você falou os dados alarmantes do desemprego no Brasil. A gente tem 13 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas na informalidade. E eu queria que você falasse sobre aquele lema, trabalhar menos para trabalhar em todos. Como que você enxerga a redução da jornada de trabalho para a gente pensar um modelo de desenvolvimento econômico que garanta emprego para as pessoas terem renda para o bem viver? Olha, a redução da jornada deu certo na França, certo? Com resistência, com as brigas que são naturais. Você tem muitas empresas na Alemanha que já estão trabalhando com 28 horas. O New Economic Foundation, de pesquisa econômica de Londres, eles calcularam que o ideal para a produtividade da Inglaterra seria uma semana de 21 horas. Na realidade, Keynes escrevia nos anos 30 que para os netos dele, o necessário seria trabalhar 15 horas por semana, por causa da evolução das tecnologias. Nós temos uma parte da população que se esgota de trabalhar e outra desesperada porque não trabalha.
Certo? Isso é uma profunda idiotice. Volto a dizer, nosso problema é de organização política e social. Nosso problema é da irresponsabilidade dessas classes dirigentes que não se organizam em função das necessidades efetivas. Eu pego gente aqui da periferia de São Paulo. As pessoas levantam às 5 porque vão trabalhar às 8 horas lá em Pinheiros, porque num lugar tem a habitação e outro lugar tem o emprego. As pessoas perdem, em São Paulo, 2 horas e 40 minutos no transporte diariamente. Não estão trabalhando, não estão com a família, não estão produzindo, estão emitindo dióxido de carbono. Então, na realidade, como é que você quer ter vida de família? Esse cara volta para casa às 8h30, 9 horas da noite, adormece no sofá vendo besteira na TV. Você quer que ele cuide dos filhos, que ele, enfim, isso é desastroso em termos de tecido social, de organização. Então, a volta para ter uma jornada menor, para assegurar para todos, pelo menos no sábado e domingo, por exemplo, ou o trabalho que já está se discutindo em muitos lugares, da semana de 4 dias, em particular nos países nórdicos, né? Com isso, você redistribui a carga de trabalho. Você vai ter as pessoas trabalhando menos e, com isso, mais gente trabalhando. Agora, isso passa não só por uma lei, mas também por formas de organização, porque as situações econômicas não são homogêneas. Você vai ter, por exemplo, inúmeros municípios que são turísticos, que precisam trabalhar muito mais fim de semana, coisa do gênero. Você vai ter áreas rurais que, pela sazonalidade rural, você vai ter intensidades distribuídas do trabalho durante o ano, né? Na realidade, cada município, com suas diversidades, né, com seus diferentes desafios, deve gerar uma política integrada de desenvolvimento, o que significa você pensar quais são os recursos subutilizados, entre eles mão de obra, mas também a terra, mas também a necessidade de infraestruturas urbanas e de manutenção urbana que a gente precisaria estar melhorando, quais são os sistemas de investimento na capacidade produtiva das pessoas para gerar mais produtividade e reduzir. Quer dizer, na realidade, quando a gente fala na renda básica, quando fala na redução da jornada, quando a gente fala nas políticas locais de desenvolvimento integrado, ou até dos sistemas, por exemplo, tem a uberização, que é uma desgraça, né? Aqui na Zona Sul de São Paulo, o pessoal fez o Uberzinho deles, local, com os táxis e os carros locais que não pagam nada para Uber, para essa coisa, distribuem entre si mesmo, né? Quer dizer, na realidade, veja bem que todo o sistema da economia do conhecimento, dessa conectividade, da facilidade que a gente tem de trabalhar em rede, permite sistemas interativos, colaborativos muito mais densos e muito mais inteligentes, né? Então, eu vejo isso, Karina, na visão de um desenvolvimento local integrado, o que significa que a gente pare de ficar esperando as coisas que venham lá de cima. Claro, temos que tirar a desgraça que está lá em cima, mas, enfim, pensar muito mais na base da sociedade, município por município, como a gente articula. Isso aqui não é invenção, tá? É assim que funciona na Alemanha, veja as Sparkassen e os sistemas locais de desenvolvimento. É assim que funciona na Suécia. Na Suécia, dos recursos públicos, né, da tributação, 70% vai direto para o local, ou seja, comunidades que decidem o que precisam e elas que sabem o que eles precisam. Vocês vejam como funciona na China, onde o sistema é, segundo o Kroiber, ainda mais descentralizado que na Suécia. O governo em Beijing é muito pequeno, ele é forte em termos políticos, mas cada cidade resolve os seus problemas e é assegurado que eles têm os recursos, né? Então, na realidade, há uma dimensão de gestão dessas coisas, porque uma coisa é o trabalho, a produção, enfim, as diversos elementos, a saúde, a educação que a gente precisa. Outra coisa é que a gente tem que pegar um recuo e não só ficar mencionando quais são os problemas, educação, etc., etc., mas qual é o processo decisório que permite que a gente volte a funcionar. Aqui no Brasil, com a Constituição de 88, nós tivemos o repasse de encargos para os municípios, o dinheiro continua em Brasília. É só ver em Brasília o arranca-rabo generalizado que tem lá, quem pega um pedaço da Eletrobras, pedaço da Petrobras, pedaço disso, daquilo, os bancos que recebem aquele monte de gente
de dinheiro que deveria ir para as comunidades, enfim, você tem um desajuste sistêmico entre a centralização do processo decisório e o nível dos problemas que em cada município se dá de maneira diversificada. Nós somos um país com 86% da população já urbana. No nível local, se pode decidir, se pode racionalizar. Agora, eu como conheço e acompanhei sistemas de organização econômica e social em diversos países, o denominador comum onde funciona é rigorosamente descentralizado. Você coloca nas mãos das populações o processo decisório. Sabe o que acontece? Em vez de você ter apenas democracia política, você tem também democracia econômica. E quando você aproxima os dois, as coisas começam a funcionar. Porque a gente tem, teoricamente, democracia, certo? A gente vota a cada 2 anos, mas depois que a gente votou, a gente não sabe mais o que acontece. Isso aqui simplesmente não funciona. Que ótimo, Ladislau. Essa ideia que você está colocando para a gente, levando a conceber a ideia do desenvolvimento econômico local, faz a gente chegar numa conclusão. Você está levando a gente para um diálogo sobre o problema sistêmico disso que você chamou e começamos a conhecer por um livro muito famoso seu, que é a lógica da financiarização. Vocês vão ter acesso, porque vocês sabem que o Ladislau é uma pessoa que, nos seus livros, ele publica e deixa disponível gratuitamente na internet. Então, vocês vão ter acesso aqui no nosso link, na nossa descrição desse podcast, o site dalbor.org, onde você tem acesso a esses trabalhos do Ladislau para ir se aprofundando. E eu acho que seria muito importante nós ouvirmos agora, Ladislau, de você, para concretizar essa discussão da importância do desenvolvimento regional, que é o problema da financiarização da economia que você já tem apontado aqui na sua fala. Você conta um pouco mais para a gente sobre por que a economia hoje é financiarizada. Olha, o sistema mudou. Eu vou usar o exemplo de um produtor de sapato. O cara monta uma fábrica de sapato, é legal, ele vai comprar máquinas, vai pegar um crédito, etc. Ele vai produzir sapato que é útil. A gente vai chiar porque está explorando os trabalhadores, está pagando mal. Certo? Ele vai ficar rico porque está pagando mal os trabalhadores, só que para ele explorar os trabalhadores, ele precisa gerar um emprego. Não é o caso com o banco, que cobra juros estratosféricos, né? O sistema financeiro é de agiotagem no Brasil, ele explora qualquer favelado desempregado que tem um cartãozinho no bolso, faz uma compra, paga com cartão, ele está pagando uma porcentagem violenta para os bancos, para os intermediários financeiros. Não precisou gerar emprego. Os caras da Samarco, né, da empresa mineradora, eles sabiam que a barragem estava vazando, né? Um gigantesco desastre ambiental que criaram. O engenheiro avisou eles, certo? Só que os executivos da Samarco, eles pensam o seguinte: bom, meu bônus depende de quantos dividendos eu mando para a Vale e para o Bradesco, por um lado, e para a Billiton e os acionistas internacionais, por outro lado. Então, o engenheiro faz uma gambiarra, aí a gente vai empurrando com a barriga. O Brasil não tem técnico, o Brasil construiu Itaipu. A Samarco não tem dinheiro para arrumar a barragem, a Samarco está nadando em dinheiro, está exportando um produto que não produziu, minério de ferro. É uma riqueza da nação, que foi entregue a grupos privados, né? Então, na realidade, se você pega as taxas de juros, para as pessoas se darem conta, tá? Eu pego aqui o dado da Nefac, que vocês podem checar, né? É só entrar nisso na internet, a Nefac, vocês vão ter lá pesquisa de juros. Eu tenho aqui cartão de crédito no Brasil, rotativo do cartão, 288%. No Canadá é 11%. Tá? Juros no comércio, média, 73%. Agora, em maio de 2021, 73%. Na Europa, 6%, 7% ao ano. Certo? Ou seja, você tem hoje 62 milhões de adultos no Brasil, só minhas famílias vai dar uns 40% da população. 62 milhões de adultos que estão atolados na dívida, dos quais 25% estão em bancarrota. Não é viável a pessoa sobreviver pagando juros desse tamanho. Com isso, você trava, evidentemente, o consumo das famílias, né? Elas não estão conseguindo pagar o que já compraram, né? Estão atolados na dívida, imagina comprar mais coisas. Quando você reduziu a capacidade de compra, você gerou esse sistema das empresas que estão semiparadas, né? Trabalhando com enorme capacidade ociosa, certo? Porque não tem para quem vender. Agora, os juros cobrados das pessoas jurídicas, das empresas, também são imensos. Você vai somando
O que se paga aqui em juro para pessoa física, juro para pessoa jurídica, juro que está voltando a aumentar sobre a dívida pública, né? Eu calculo que essa extração por intermediários financeiros é da ordem de 18% do PIB. Nenhuma economia pode se desenvolver dessa maneira. Não à toa nós somos paralisados faz 8 anos, né? Então, a gente tem que voltar a entender o que era o capitalismo industrial. Voltando ao produtor de sapatos, tá? Ele está explorando os trabalhadores, mas está gerando emprego. Ele tem que produzir sapato decente, senão não vai vender. E ele vai pagar imposto também. E ele, pagando imposto, vai permitir ao Estado financiar as políticas sociais e as infraestruturas, e a roda gira, né? Num sistema em que o sistema financeiro extrai dinheiro, não sei dos que estão assistindo quantos estão atolados, né? Em geral, numa palestra, quando eu falo isso, quando a gente era presencial, eu perguntava se tem alguém com dívida aqui, havia uma gargalhada geral na sala, certo? O país está paralisado por intermediários financeiros, por intermediários comerciais. Todo esse negócio que o Brasil, em vez de produzir as nossas necessidades, está produzindo essencialmente para o exterior, com grandes traders, né, que são os intermediários de commodities internacionais. Nós estamos em nível tecnológico mais elevado, voltando ao mesmo sistema agroexportador e de exportador primário que já caracterizou o Brasil. É só ver que as indústrias produtivas estão simplesmente saindo do país. Temos um processo de desindustrialização radical, porque você tem aqui juro caro, a população ferrada que não consegue comprar, você não tem para que vender, você não tem como financiar, você vai para outro país. Então, na realidade, as soluções aqui exigem um processo integrado. Agora, a tragédia é você reduzir, em plena pandemia, em 20 bilhões o dinheiro do SUS, você ter 19 milhões de pessoas passando fome, né, quando você tem esse volume de produção agrícola do país, 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar, isso aqui é uma catástrofe de organização. Nós temos que voltar a administrar esse país de maneira decente. Muito bom, Ladislau. E agora a gente está aqui caminhando para o final. E eu queria que você pensasse sobre alternativas. Eu quero aproveitar e fazer propaganda de mais um livro seu, que recentemente foi lançado, O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais. Você se desafia a pensar como pode ser essa nova sociedade, na era da sociedade do conhecimento, como seria esse novo sistema econômico surgindo e quais alternativas a gente pode pensar para uma nova economia? Olha, deixa eu falar só rapidamente deste livro, O Capitalismo se Desloca. Ele está online. Nós somos uma rede de professores, a gente disponibiliza todos os livros online. Veja que esse livro está gratuito no computador, nós estamos na 10ª reimpressão, certo? Esse aqui foi publicado há 6 meses atrás, isso aqui eu já tenho a primeira reimpressão. Por quê? Porque a pessoa vê o livro, acha interessante, não vai ler o livro inteiro na tela. Então, na realidade, a gente disponibilizar conhecimento gratuitamente online é um negócio inteligente. O professor de um colégio pode pegar um capítulo meu aqui sobre qualquer problema, recomendar aos alunos, olha, peguem o capítulo 4 do livro do professor Ladislau, na próxima aula a gente discute. O meu site hoje são 1.300 títulos, um pouco mais, gratuitos. Não tem uma coisa que eu não tenha lido, é uma seleção que permite entender quais são os novos rumos que estão se buscando, né? Que se está buscando. De qualquer maneira, o eixo central é voltar a organizar a economia em função do bem-estar das populações. E é tão simples assim. Isso significa renda de maneira mais equilibrada para todos, significa também você assegurar as políticas sociais, o acesso aos bens comuns. Mas isso implica uma coisa muito mais importante de peso, que é o processo decisório, porque nós queremos uma sociedade mais justa, sustentável, parar de destruir, de contaminar os rios e tudo isso. Isso aqui é básico. Qualquer corporação multinacional está sabendo. Individualmente as pessoas estão sabendo. Mas a máquina de apropriação do dinheiro não quer nem saber. Entende? Se sai mais barato eu jogar os resíduos da empresa no rio, eu vou jogar no rio, entende? E vou estar fazendo como os outros.
Peguem a Inglaterra desesperada porque não consegue salvar seus rios. Então, na realidade, no centro está o processo decisório da sociedade, o que a gente chama de governança. Certo? Nós temos que voltar a ter um sistema democrático. O sistema democrático significa não só democracia política, votar uma vez a cada 2, a cada 4 anos, mas ter sociedade organizada em torno dos seus interesses. Quando você tem uma sociedade atomizada, isso não funciona. Não à toa, nos últimos governos, você teve essa ofensiva contra as ONGs, contra as organizações da sociedade civil, porque eles sabem que a sociedade individualizada, atomizada, não apita nada. As pessoas têm que estar organizadas. Então, você tem que equilibrar o poder público, o poder empresarial e o poder organizado da sociedade civil, que isso que funcionou, por exemplo, no capitalismo, do chamado welfare state, né, do estado de bem-estar, em que você assegurava os processos distributivos, as políticas sociais, os lucros, e a coisa razoavelmente funcionava. Esses são os 30 anos de ouro do pós-guerra, mas funciona o sistema hoje na Coreia do Sul, funciona na China, funciona na Suécia, na Dinamarca, no Canadá, o judiciário, certo? Então, a gente tem que voltar a organizar de maneira inteligente. Eu estou lançando agora, Eduardo, na próxima semana, e que já está na rua em termos de pré-compra, né? Um livro que chama O Pão Nosso Cada Dia. Tem tudo a ver com a economia de Francisco, e ela pega o seguinte: isso aqui não é opções ideológicas, né? Eu quero privatizar, eu quero estatizar, toda essa guerra que estão fazendo. É pensar de maneira inteligente uma sociedade complexa como a nossa. Quais são os mecanismos econômicos necessários? Você tentar estatizar indústria de sapato não funciona. Deixa as empresas fazer, deixa o mercado brigar. Você entregar a saúde para empresas privadas e o mercado, como estão comprando grandes grupos financeiros internacionais, estão comprando plano de saúde no Brasil, isso aqui é um desastre. Porque você vai ter saúde de luxo para a minoria, um desastre para o resto. Quando você privatiza a educação, por exemplo, agora o nosso bilionário aí da cerveja está comprando um monte de escolas, certo? Está transformando isso em negócio. Né? Nós temos universidades que hoje passam a ser cotadas em bolsas. O cara olha quanto é que eu consigo extrair de dinheiro, não qual é o impacto educacional para a futura geração. Isso não funciona. Há coisas que funcionam melhor com sistemas, deixa o cara abrir a padaria, produzir sapato, camiseta, bicicleta, automóvel, etc., tudo bem. As partes dos grandes investimentos sociais, saúde, educação, segurança, etc., você tem que manter sistemas públicos mais descentralizados. Se você privatiza, você vai ter indústria da doença em vez de saúde, você vai ter indústria do diploma, você vai ter as milícias na segurança, que não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Isso é um desastre. Então, a ideia básica é que há coisas que funcionam melhor no setor privado, deixa soltar. Agora, as coisas que são direitos, como saúde, educação, etc., você deixar isso para minorias de luxo. Você tem escolas aqui que estão cobrando R$8.000 por mês, gente. Certo? Para quem que eles estão trabalhando? Então, na realidade, isso cristaliza a desigualdade e gera um futuro absolutamente explosivo. Agora, a partir de um certo grau de desigualdade, não há economia, não há política que funcione, não há democracia que funcione, certo? Porque você desagrega, você gera tensões. E porque as populações pobres no mundo não são as populações fatalistas, isoladas, ignorantes que a gente via. Certo? Meu primeiro emprego era no Jornal do Comércio do Recife, eu acompanhava a parte rural, ali daquele peão do sim senhor, ninguém mais está dizendo sim senhor. As populações estão conscientes. Você pega o moleque na Argélia, certo? Você diz para ele, mas você quer atravessar para a França, você vai morrer nesse barquinho aí. Ele diz, dane-se, eu vou morrer. Mano. Você tem mais de 40% de desemprego. O desemprego jovem no Brasil, 31%. Saiu agora a pesquisa, 47% dos jovens do Brasil querem sair. E um governo vai dizer pátria amada? Isso aqui é um escândalo. Um país como esse, ter a fome, não ter emprego, isso aqui tudo, eu volto a dizer, não é a gente mencionar os problemas. Temos que nos concentrar na forma de organização social, descentralização, democratização, redistribuição de recursos que permitem que isso volte a funcionar. Maravilha, Ladislau, porque as suas ideias elas estão em combate mesmo, elas estão propondo movimento. E quem nos ouve e não conhecia o professor Ladislau Dalbor estava atrasado, porque ele é mais conhecido que o Papa Francisco. Mas ele também tem todo esse arsenal de discussão disponível online e a gente convida a seguir
acompanhem o Ladislau nas redes e o site dalbor.org, porque além dessa aula que ele nos deu aqui, está contribuindo muito para esse podcast, para essa série, para pensarmos a economia de Francisco e Clara, que o Papa Francisco nos coloca a pensar e também a agir, não é, Karina? É isso aí, eu queria agradecer então ao professor Ladislau, pedir que ele se despeça. A gente vai deixar o link do site aqui na descrição no YouTube, no podcast, para que todo mundo tenha acesso, porque a gente precisa democratizar o conhecimento, como falou o professor. Gente, nós estamos no centenário do Paulo Freire, tá? Deus e o mundo comemorando todos os movimentos, né? Ou seja, o conhecimento é uma forma de empoderar as pessoas. Então, esse esforço que vocês estão fazendo é extremamente importante. As discussões no planeta todo que a iniciativa do Papa Francisco gerou é extremamente importante, porque as pessoas estão se dando conta que nós podemos nos reapropriar dos processos econômicos para que funcionem em função do nosso bem-estar, e não nós tentamos nos organizar em função dos grupos econômicos, né? O processo tem que ser invertido. Nós trabalhamos isso com o Instituto Paulo Freire aqui. A gente gravou esse livro, por exemplo. Cada capítulo tem um vídeo de 10 minutos que a gente chamou Pedagogia da Economia, né? E nesse momento vocês estão contribuindo para isso. Somos todos nesse processo. Gente, deixa eu acrescentar um argumento que é extremamente importante. O principal fator de produção hoje não é máquina, é o conhecimento. Isso aqui pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor disso aqui? Conhecimento incorporado. Sabe qual é a novidade nesse processo? É que o conhecimento se tornou no principal fator de produção. Ou seja, o conhecimento é vital. Você pode realizar boas tecnologias simples para centenas de milhões de pequenos agricultores do planeta, não vai custar nada. Se eu passo para a Karina o meu relógio, que é bem físico do século passado, eu deixo de ter meu relógio. Agora, se eu passo uma ideia para ela, eu continuo com ela. Ou seja, o sistema econômico que hoje está centrado no conhecimento, na tecnologia, certo? Como o conhecimento é imaterial, os sistemas colaborativos se tornam muito mais produtivos do que os sistemas da competição. Eu podia guardar, se eu sou um produtor de bicicleta, guardar as bicicletas no almoxarifado. Se me encomendam mais bicicletas, eu tenho que comprar mais matéria-prima, etc., fazer mais trabalho. A ideia não. Você lançou um livro, você lançou uma ideia, ela pode se esprear e enriquecer todo mundo. Ou seja, nós temos a imensa oportunidade de organizar a economia e a economia planetária num sistema colaborativo, de construção interativa e colaborativa de conhecimento em rede. Certo? Nós estamos todos conectados. Hoje, no Brasil, todas as universidades estão conversando uma com as outras. Uma universidade não é mais um edifício, é um processo de construção planetária do conhecimento que está se abrindo, são novas oportunidades em torno da economia do conhecimento. Essa é a mensagem central desse último livro, O Capitalismo se Desloca. Muito obrigada, Ladislau, e por aqui ficamos. Importantíssimo o assunto de hoje. A gente acredita nisso, que a economia não é um assunto difícil, que os economistas, como eu, como o Ladislau, vão falar cada vez mais difícil para que ninguém entenda, né? Como a gente vê no jornal, quando a gente vê por aí sobre economia. A gente acredita que economia é vida real e é do interesse de cada um e cada um que vive essa economia. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio da Web Rádio Conexão Catimbau, de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato. A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum no Spotify, mas também você encontra no site www.institutocasacomum.org. Acompanhe as nossas redes sociais do Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e o canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @KarinaVitral. E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre o tema de hoje e, se gostou, compartilhe com os amigos o nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem. O roteiro, a produção e a apresentação foram feitas por Karina Vitral e Eduardo Brasileiro. A edição é de João Paulo Melo
E a cada semana teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também no site www.institutocasacomum.org. Beijo, pessoal, e até semana que vem. Até mais, pessoal. Um beijo. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara.